Boa noite, meu irmão e irmã. A graça e a paz. Quero convidar você para um momento de oração e depois meditarmos um pouco numa passagem das Escrituras. Nessa semana que nós temos falado um pouco sobre igreja. E por que nós estamos falando sobre igreja? Porque de um tempo para cá, algumas coisas mudaram na dinâmica da vida da igreja. Por exemplo, nós não nos reunimos mais no templo. E nós não sabemos quando é que poderemos nos reunir. E quando for possível nos reunir, quem são as pessoas que poderão se reunir? Alguns de uma certa faixa etária não poderão. Nem todos poderemos nos reunir juntos novamente. Então, pensando nisso, nos desafios desse tempo, é que nós precisamos nos lembrar o que é ser igreja de fato. Independente do tempo, da época, o que é ser igreja. E a partir daí, pensar que como esse tempo é novo, a forma de ser igreja pode ser nova, precisa ser nova. A essência é a mesma, mas a forma precisa mudar. Os odres precisam mudar. O odre velho não pode receber o vinho novo. Então, vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, nesse tempo, nessa hora, e colocamos a nossa vida diante de Ti. É importante nós pensarmos um pouco sobre igreja, porque nós somos parte da Tua igreja. Nós somos a igreja, sobre nós está aquela palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós somos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, Senhor, dá-nos ouvidos atentos e coração aberto para receber a Tua palavra. Faz isso, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nessa semana, pensando um pouco sobre igreja, o que mudou e o que jamais muda, o que nunca muda. Existem duas palavras que podem nos ajudar a pensar um pouquinho mais hoje sobre igreja. Ontem, duas palavras também foram usadas, koinonia e diaconia. São as marcas da igreja. Mas você já deve ter percebido que quando a gente pensa em igreja, basicamente existem dois momentos. Um momento é a igreja reunida. A igreja reunida. Ali ela celebra, ali normalmente isso acontecia num templo, onde a gente celebrava, se alegrava ou se reunia para estudar a Bíblia. Então a igreja reunida, os irmãos ali, as pessoas ali, os que professam a mesma fé ali, os que estão chegando para saber como é, celebrar, que fé é essa, se reúnem ali conosco. Então, igreja reunida. Mas quando encerra a reunião, acontece a igreja dispersa. E dispersa, que a palavra dispersar aqui não tem um sentido negativo. Porque Atos 8, por exemplo, fala do momento em que a igreja em Jerusalém foi perseguida. E a igreja se dispersou, com exceção dos apóstolos. Esse pessoal foi para a Judéia, foi para Samaria, e o verso 4 diz que eles iam pregando o evangelho. Então, a gente pode pensar em dois momentos que são característicos da vida da igreja. Um momento é a igreja reunida. Outro momento é a igreja dispersa, onde cada um vai para um lugar. Onde essa igreja não está no mesmo local mais, mas tem alguns irmãos trabalhando lá na empresa, lá numa empresa X, tem os irmãos lá no comércio Y, tem os irmãos lá trabalhando no local aqui perto, lá longe, enfim. Essa igreja está dispersa. Nos dias que nós vivemos, a igreja reunida já não se reúne mais como se reunia antes.
Mas parece que o elemento igreja dispersa, que é as pessoas por aí, no trabalho, enfim, vivendo o evangelho, não tão perto dos seus irmãos, não dentro do templo, a igreja dispersa está mais presente. A perseguição em Atos 2 é que fez a igreja se dispersar. Mas todo fim de culto nos domingos, a igreja se dispersava. No fim do culto, cada um ia para sua casa, cada um ia para um lugar. Na segunda-feira, cada um retomava a sua rotina de trabalho. Alguns já no domingo mesmo iriam trabalhar, né, os que trabalham na madrugada. E a igreja dispersa acontece. Então nós precisamos entender que o tempo que nós vivemos hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender o que é ser essa igreja dispersa. Essa igreja que não se reúne mais no templo, se reúne num mesmo horário, mas não mais presencial, pelo menos por enquanto, mas ela está dispersa. Os irmãos estão por aí, a igreja está por aí. A igreja tem integrantes em diversos segmentos da sociedade. E qual é o papel desses homens e dessas mulheres? É de ser igreja, aonde eles estão. Nós não deixamos de ser igreja porque não usamos mais o templo. Nós deixamos de ser igreja quando a voz que nós ouvimos e obedecemos não é mais a voz de Jesus. Aí nós deixamos de ser igreja. Mas hoje nós somos convidados a ouvir mais do que nunca a voz de Jesus fora do templo. Fora do templo. Mais do que nunca. Agora, existe uma tentação, já que essa dimensão da igreja dispersa é mais forte nos nossos dias, porque há pouco espaço para se reunir, e quando acontece a reunião ela não é presencial, nós corremos o risco de achar que é possível ser igreja dispersa, igreja por aí, cada um na sua casa ou no seu trabalho, seja em que local for, que horário for, mas sendo igreja. Nós começamos a achar que a dimensão da igreja reunida, do reunir, da koinonia, não é tão importante. E aí nós corremos o risco, sofremos a tentação e às vezes cedemos à tentação de achar que nós estamos tão fortes espiritualmente que nós não precisamos nos reunir mais. Nós não precisamos abrir o coração mais para ninguém. Nós não precisamos orar por ninguém, que ninguém mais ore por nós. Afinal de contas, nós já amadurecemos o bastante. Essa é uma tentação. Como é uma tentação, quando nós tínhamos a opção de nos reunir fisicamente, o dia que a gente quisesse, era uma tentação que sofríamos em a gente tentar ser apenas igreja reunida. Apenas igreja que ora e que tem comunhão, mas que não faz a missão. Então, esses três elementos são importantes. Se eu falei de dois momentos, igreja reunida e igreja dispersa, a gente pode pensar tudo isso com três palavras também: oração, comunhão e missão. Quando nós estamos cultuando, reunidos, acontece oração, acontece celebração, mas também acontece o que eu falei há pouco, comunhão. Oração e comunhão. Agora nós estamos mais dispersos. Quem sabe a oportunidade de nós intensificarmos a vivência da missão da igreja. Quando os apóstolos em Atos 8:4 foram dispersos, não por causa do coronavírus, do Covid-19, mas por causa de uma perseguição, eles iam pregando o evangelho, porque eles não deixaram de ser igreja.
Pare para pensar quanto tempo você congrega, quanto tempo você ouve a palavra, há quanto tempo pessoas impõem a mão sobre você, há quanto tempo você vem estudando a palavra, há quanto tempo você vem sendo ministrado. E comece a pensar o tanto que você já recebeu de Deus. O quanto tempo você vem recebendo de Deus. Eu não estou dizendo que você não precisa mais receber, mas eu quero te lembrar que você já recebeu de Deus. E você já vem recebendo há anos. Quem sabe você se sente ainda despreparado para fazer uma oração para uma pessoa. Fazer um telefonema, escutar e orar e ler um versículo bíblico, explicar do seu jeito para essa pessoa. Chegou a hora de você se lembrar do que Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sem que nenhum dano vos sobrevenha. Eu dei autoridade para vocês, a autoridade que me foi dada para que vocês vão e façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, enfim, e aonde você estiver plantado. Chegou a hora de você se lembrar de que a autoridade do Espírito está sobre você. Sobre você. E eu tenho certeza que você vai se surpreender quando você perceber que o que aconteceu com a igreja lá em Atos não está acontecendo conosco, uma perseguição, mas que eles iam pregando, que do mesmo modo o Espírito Santo pode usar você para ir pregar a palavra. Às vezes você vai pregar ouvindo alguém, suas dores, seus problemas, e você depois vai orar por essa pessoa. E o Espírito vai fazer o resto, ou vai fazer tudo. E você terá a graça, a honra de participar. Amém? Pense nisso. Como Deus quer usar você nesse tempo em que você não mais se reúne comigo e com os irmãos no templo. Mas Deus pode usar você nesse tempo, apesar de não se reunir no templo. Amém? Então vamos orar, pedindo para que Deus abra os nossos olhos. Nós estamos dispersos agora. Poucas vezes nós nos reunimos, e quando nos reunimos é virtualmente. Mas o Espírito está sobre nós. Vamos orar, pedindo a Deus que nos dê clareza de como Ele pode nos usar. Pai, nós queremos Te louvar, porque a igreja se reúne, mas a igreja também se dispersa. Nós estamos vivendo um tempo, ó Deus, onde a igreja reunida, ó Deus, essa dimensão da igreja reunida que é importante, ó Deus, parece que agora cede espaço a uma outra dimensão que ficou mais forte, a igreja dispersa. Agora é a hora, Senhor, mais difícil, porque ser igreja na frente dos irmãos é mais fácil. Agora nós somos desafiados a ser igreja como o trigo no meio do joio. Somos desafiados a ser igreja como luz que brilha em meias trevas. Somos desafiados para ser igreja como gente que é sal da terra e luz do mundo. Espírito de Deus sopra nos corações e reaviva nos corações a convicção de que sobre cada um e cada uma há autoridade, Senhor. A autoridade para orar, a autoridade, Senhor, para ministrar, a autoridade, Senhor, para ouvir, a autoridade para aconselhar no Teu nome, com a sabedoria do Senhor. E que os Teus filhos e filhas sejam frutíferos, ó Deus, diante da seara, ó Deus, que os campos, quando nós os avistamos, vemos que eles estão brancos e é hora da colheita. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço. Fique na paz.